Olá, irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje o 40º dia. Poxa, que bênção! 40 dias meditando na Palavra de Deus, especificamente no Sermão do Monte, que são apenas 3 capítulos de um livro, o livro de Mateus, de tantos outros que são, no total, 66 livros da Palavra do Senhor. Isso nos mostra, e reitero constantemente essa convicção, de que a Palavra de Deus é rica, é viva, é poderosa, é eficaz, operante e atual para a nossa vida. Como disse certa vez, citando o pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Mas o que estamos estudando agora? Nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está instruindo os seus discípulos, aqueles que o ouvem, que o seguem, a respeito de algumas práticas religiosas. E aqui uma dessas práticas é o jejum. A gente já falou sobre a oração, fizemos uma série de comentários sobre aquela oração modelo. Mas agora Jesus entra numa outra área, que era uma questão religiosa, sim, mas também era uma questão cultural. Os hebreus, que assim eram denominados os israelitas antes do cativeiro, os hebreus faziam da prática do jejum algo, digamos, corriqueiro. Era comum os judeus praticarem o jejum. E a gente aqui, sem querer se aprofundar nessa questão do jejum, a nível nacional, na nação de Israel, o jejum tinha um caráter, ou melhor, era praticado por indivíduos, como a gente vê a Bíblia ensinando a pessoa individualmente praticar o jejum dependendo das demandas, mas era comum os hebreus jejuarem aos sábados. O sábado, dia de descanso, alguns praticavam o jejum num sentido de quebrantamento, de buscar a Deus diante de determinadas demandas da sua vida. Mas também o jejum era praticado por grupos. A gente vê, por exemplo, o livro de Esther, quando ela chama as suas empregadas, as suas servas, e também orienta Mardoqueu, o seu primo, a jejuarem durante 3 dias para um propósito específico. Por outro lado, a gente vê também na história de Israel, antes do cativeiro babilônico, a prática do jejum a nível nacional. Havia o dia do perdão, do Yom Kippur, como assim se pronuncia em hebraico, o dia do perdão. Nesse dia, todos os hebreus eram convocados ao jejum nacional. Era algo da qual ninguém deveria se excluir. Mas também havia a convocação para o jejum mediante uma situação calamitosa, uma situação de tragédia ou de iminente caos. Então, o próprio rei, muitas vezes no temor ao Senhor e por causa da sua fé no Senhor, convocava todos os moradores do país a jejuarem. Isso também aconteceu até com um povo estranho aos hebreus, que foi o rei de Nínive, capital da Síria, que convocou um jejum nacional, impondo o jejum até para os animais. Então a gente vê que o jejum era algo muito comum e corriqueiro na vida dos hebreus. E no Novo Testamento, a gente vê isso continuando. No Novo Testamento, a partir do ministério terreno de Jesus, a gente tem várias narrativas falando a respeito de jejum. O próprio Senhor Jesus também jejuou, como diz lá Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando ele foi levado ao deserto e por 40 dias e 40 noites consecutivos jejuou. Como aconteceu com Moisés, só que Jesus, no caso, foi para o deserto numa prova para, então, dar início ao seu ministério terreno, seguido do batismo que João Batista fez na vida do Senhor. Então, não era estranho ou não era estranha a prática do jejum na vida dos judeus, agora assim denominados israelitas, porque após o cativeiro babilônico, das 10 tribos, apenas 2 tribos permaneceram, digamos assim, genuínas, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que foi aglutinada à tribo de Judá. Logo, a gente vê
a nomenclatura judeus por causa da tribo de Judá, digamos, referência que até hoje permanece. Mas interessante observar aqui, como disse antes, que na época de Jesus, o jejum era algo comum. Se você, por exemplo, lê Lucas capítulo 18, quando Cristo conta a parábola do fariseu e do publicano, Jesus coloca na boca do fariseu uma fala que era muito comum praticada por eles, pelos fariseus. Ele diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, tal. E ele cita: jejuo 2 vezes por semana. Na época dos hebreus e também dos judeus, de acordo com a lei, o jejum era uma prática, digamos, institucionalizada e que geralmente era 1 vez por semana, aos sábados, geralmente. Mas esse fariseu, querendo demonstrar uma espiritualidade, uma santidade, uma vida com Deus acima da média, jejuo até 2 vezes por semana. Faço mais do que a lei me obriga. Pois bem, diante de todo esse contexto da prática do jejum, então vamos ler Mateus capítulo 6, verso 16, apenas esse versículo. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Cristo, se nós observarmos aqui, não está falando contra o jejum, como ele também não falou contra a oração. Obviamente, ele ensinou a orar. E aqui ele não está, digamos, excluindo ou tirando a prática do jejum ou desobrigando os seus seguidores de praticar o jejum. Não é isso. Ao contrário, se vocês observarem o início da frase do versículo 16 de Mateus 6, é quando jejuarem, ou seja, quando vocês forem praticar o jejum, quando vocês forem orar ao Senhor na prática do jejum. E aí vem uma pergunta: o que é o jejuar? Jejuar, não sei se você consegue ver aí na tela, mas existe aí um prato. Esse prato aí da imagem está vazio. Então, de modo muito simplório, de modo muito simples, a gente pode dizer que jejum assim, no olhar muito rápido, não comer, não se alimentar. Jejum é uma abstinência temporária do ato de se alimentar. É alguém que, podendo, se recusa a comer. Jejum é a pessoa escolher, decidir não se alimentar por um período específico. E aí a questão do período é individual, a gente vai falar isso no próximo estudo. Mas a verdade aqui é que jejum é não se alimentar. Só que Jesus não está falando simplesmente do ato de não se alimentar, de se recusar a comer, de não desejar se nutrir fisicamente através de um alimento. Não, jejum era uma prática, sim, mas com um olhar, com um propósito espiritual. Então, ninguém jejuava, e essa é a condenação que Jesus faz, sobre colocar o jejum simplesmente como uma coisa legalista, uma prática que tem que ser feita como: se eu não jejuar eu estarei quebrando a lei, tipo mais ou menos assim. Se você ler, por exemplo, Isaías 58, Deus condena a prática do jejum dissociada de uma vida correta diante de Deus, de uma vida justa, adequada, de evitar o mal, de evitar cometer a injustiça. Jesus condena aqueles que praticavam o jejum como uma espécie de cumprir uma lei, mas deixava de cumprir outros mandamentos e outras práticas que o Senhor aprovava e se agradava em ver. Então Jesus diz: quando jejuarem, ou seja, quando vocês forem jejuar, e esse aí quando é uma coisa que é muito interessante, porque o jejum não é uma coisa que deve ser feito diária e constantemente. Isso aqui fica muito claro na palavra de Jesus. Quando, ou seja, na ocasião necessária, no momento necessário. Não é uma questão, o jejum não é algo que deva ser feito simplesmente: eu não estou fazendo mais nada, eu vou jejuar. Não, existe um propósito, existe uma finalidade.
tanto nas orientações que Deus colocou através dos profetas no Velho Testamento, Moisés, sacerdotes e profetas falaram a respeito do jejum, convocaram não só o rei, mas toda a população para jejuar. Existia um propósito, havia uma demanda, havia uma necessidade. O apóstolo Paulo fala sobre oração e acredito que também estaria embutido ali para a prática do jejum diante de determinadas necessidades. Então o jejum não é algo que deva ser feito apenas por uma questão institucional. Temos que fazer porque a lei manda. Jesus foi contra o legalismo. Jesus foi contra a prática religiosa com um fim de cumprir uma lei ou, quem sabe, obter algum benefício que a pessoa precise. Jesus colocou muito claro, quando jejuarem, haverá momentos em que você precisará jejuar. O próprio Jesus foi questionado por líderes, tanto os líderes fariseus e escribas, como os próprios discípulos de João. E então, Jesus foi questionado, por que os discípulos de João jejuam e vocês não jejuam? Os seus discípulos não jejuam. E aí Cristo respondeu, pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente na festa? Claro que não, mas haverá um momento em que um noivo vai ser tirado, nesse dia vão jejuar. Ou seja, há uma demanda, há uma necessidade. Muitas vezes uma crise conjugal, um revés financeiro, um problema na relação com os filhos, um problema no trabalho e às vezes até o enfrentamento de situações como a pandemia ou situações que a igreja esteja vivendo nas suas lutas diárias, a igreja pode ser convocada, a família pode ser convocada e você pode individualmente desejar jejuar. Mas Cristo fala, quando jejuarem, ele completa, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Porque o jejum, de alguma forma, como eu falei para vocês, o jejum é um ato, uma prática física que deixa a pessoa abatida, que deixa a pessoa com um semblante, porque imagine uma pessoa que fica 1, 2, 3 dias sem se alimentar. Naturalmente que a sua aparência vai se modificando, naturalmente que a pessoa passa a ter um brilho menor no rosto, nos olhos, uma feição mais caída. E então, naturalmente que pelo olhar físico, pela aparência física, alguém pode dizer, realmente essa pessoa está num momento muito contrito, está vivendo numa situação difícil, está jejuando. A gente hoje usa uma outra linguagem, né? Você vai comer? Não, hoje eu estou num propósito. E essa é uma outra linguagem para dizer, eu estou jejuando. Então, para não aparentar, para não falar de que está realmente se consagrando, jejuando para uma determinada ou por causa de uma situação, ela diz, não, estou num propósito. Aí todo mundo já entende que ela não vai se alimentar como as demais pessoas porque está jejuando por uma finalidade. Jesus disse, quando vocês jejuarem, não mostrem aparência triste como os hipócritas. Por quê? A palavra hipócritas, como já falei antes, é tirada da questão cultural da época. Os atores de teatro, que eram poucos, numa peça de teatro com 10 personagens, só havia 4 ou 5 atores, era comum os atores usarem máscaras para agirem com diferentes personagens. Então, eles entravam no palco com uma máscara, daqui a pouco virava as costas, colocava outra máscara, e então essas máscaras móveis eram trocadas ao longo da cena do teatro para então dar seguimento àquela peça. E então esses que faziam essas trocas de máscaras era a mesma pessoa com máscaras diferentes. Então o nome que se dava era hipócrita, mas não era uma ofensa, digamos, uma linguagem pejorativa para os atores, porque o ator não fala de si, mas do personagem. E na época de Jesus, os teatros eram, digamos, o entretenimento da época. Jesus, porém, essa palavra hipócrita foi transferida da questão cultural do palco do teatro
para o palco da vida. E aí Jesus, olha, esses aparentam ser uma coisa e são outras. Então Jesus coloca a palavra hipócrita de uma maneira negativa, pejorativa e denunciando os falsos cristãos, ou melhor, os falsos religiosos. O jejum era um mandamento dado por Deus e usado em situações muito específicas. E então Jesus diz, não jejuem como os hipócritas. Não, quando jejuarem, não fiquem aparentando. Não coloquem uma placa na cabeça, na testa, estou jejuando. Quando jejuarem, não fiquem buscando o reconhecimento público. Os hipócritas fazem questão de dizer que estão jejuando. Mas para quê? Vejam só o que Cristo fala. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que outros vejam que eles estão jejuando. Jesus está falando da descrição que o crente deve ter em oposição a esta aparência que os hipócritas buscavam, o reconhecimento público. Como ele é santo, como ele é uma pessoa temente a Deus, olha, ele está jejuando, olha como ele está com o semblante caído, olha como ele está com o olhar meio, o rosto, os olhos meio apagados, olha como está meio contrito, olha como ele faz questão de mostrar que realmente está num momento de profunda busca ao Senhor. Nada disso. Jesus disse, olha, não façam isso. Quando vocês jejuarem, não fiquem alardeando, não fiquem colocando publicamente que estão fazendo algo que é latente. Exatamente. O jejum é algo latente e não patente. Latente é interior, é individual, é pessoal, é subjetivo em sua ação e propósitos. Pois bem, já os hipócritas faziam questão de alardear. Se os fariseus daquela época vivessem hoje, certamente eles fariam uma divulgação nas redes sociais. Tipo assim, estou em jejum, não me incomodem. Ou tirando um selfie, né, diante de um prato vazio, com um copo d'água e dizendo, olha, vejam só, eu estou jejuando, já são 5 dias de jejum. Ou a partir de hoje começo uma campanha de jejum de 10 dias e aí cada dia eu vou publicar um ato de jejum. Nada disso. Nada disso. O jejum não deveria ser praticado como os fariseus praticavam. Jesus não jejua. Quando vocês forem jejuar, não façam, não aparentam, não demonstrem que estão jejuando. Por quê? Porque os hipócritas fazem questão disso. Eles fazem questão numa espécie de espetáculo da fé. Um espetáculo da fé. É como se a pessoa, o falso cristão, fosse para o palco da vida dizendo, olha, vejam como eu sou santo, vejam como eu sou um homem, uma mulher, uma pessoa que realmente cumpre o mandamento, porque temos que jejuar. E aí Cristo então completa essa fala contra os hipócritas dizendo o seguinte, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. O que Cristo está dizendo é o seguinte, o jejum, como a gente já sabe, é praticado diante de uma necessidade. O jejum é praticado diante de uma demanda, um enfrentamento difícil e que nós não temos condições de sozinhos lidar, então buscamos a Deus em oração. E dependendo da demanda, precisamos orar e jejuar. Normalmente, escute bem, normalmente o jejum está sempre aliado à prática da oração. Jejum sem oração é abstinência alimentar. Mas quando você jejua, você se quebranta, você se humilha, você busca a Deus. Porque você quer um resultado, você quer uma resposta. O jejum é para isso. Alguém, não me recordo quem, disse algo muito maravilhoso sobre o jejum. O jejum, ou melhor, jejuar, é dizer para Deus que a resposta do Senhor é mais importante
do que o alimento para o corpo naquela situação. Exatamente isso. Quando você está jejuando, você está dizendo para Deus, Deus, a tua resposta para esse problema que eu estou enfrentando é mais importante do que realmente o alimento para o meu corpo. Então o jejum é um ato de humildade, de quebrantamento, à espera de um resultado. E esse resultado pode ser também chamado de recompensa. A recompensa que o Senhor quer que você tenha. Porém, Jesus disse, os hipócritas, quando jejuam, que querem aparentar, que fazem questão de colocar uma aparência ou deixar uma aparência de fragilidade, uma aparência de tristeza, de abatimento, eles fazem isso para quê? Para serem vistos pelos homens. E sabe qual vai ser a recompensa? Só isso. Quem jejua para ser visto pelos homens terá como única recompensa o ato de ser visto pelos homens. É como se Jesus dissesse, vocês jejuaram só para serem vistos pelos homens? Então é isso que vocês vão ter como recompensa, apenas ser visto pelos homens. E é interessante porque o jejum é algo do coração do homem para Deus. E se o homem pratica o jejum, em vez de desejar a resposta de Deus, apenas o elogio dos homens, terá como recompensa os elogios dos homens, se por acaso o elogio vier. Do contrário, reprovação. A única coisa que vai ter isso. Então, meu querido, nós vivemos tempos difíceis, sim, e a tendência é a situação, as circunstâncias se agravarem com o passar do tempo. E talvez hoje você esteja vivendo uma situação que haja uma grande necessidade de você orar, de você se quebrantar diante de Deus, de você realmente buscar ao Senhor, de você dizer para o Senhor, Senhor, a tua resposta ao meu problema é mais importante do que o alimento para o meu corpo. É claro que Deus não quer sacrifícios. Deus não quer sacrifícios. Porque o maior de todos os sacrifícios para nos unir a Deus, para termos comunhão com Deus, já foi feito. Foi Jesus na cruz. Cristo já morreu. Ele morreu por seus, por meus, por nossos pecados. Ele ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi para o céu e ele está em plena comunhão com o Pai no céu e nós com ele, através da fé nossa nele. Pela segunda vez ele virá. Mas até a segunda vinda dele, nós iremos enfrentar situações adversas, como ele mesmo falou em João 16:33. No mundo vocês terão aflições, e diante dessas aflições, sejam quais forem as origens e as causas, em alguns momentos temos que orar e jejuar. Então não faça o jejum, não pratique o jejum como uma espécie de mandamento ou como lei, obrigando a fazer. Não, faça o jejum por uma necessidade, mas como um ato de quebrantamento, de humilhação diante de Deus, dizendo, Senhor, eu necessito de tua resposta. Não divulgue, não publique, não coloque uma faixa na sua casa, já estamos jejuando há 45 dias, há 60 dias jejuando, não faça isso. Apenas entre você e Deus. E aí você vai ver a resposta de Deus. Que Deus te abençoe, que você decida praticar o jejum de acordo com a palavra de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, que Tu renoves a nossa fé e nos dê a alegria da salvação na Tua presença, que pratiquemos o jejum de acordo com os ensinos de Jesus, para a glória de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.